então virá o fim. Eu não sei como é que você vai dormir hoje. Eu espero que você durma bem, porque essa palavra, ela mexeu muito comigo quando estava hoje, pela tarde. Na verdade, eu comecei um pouco de manhã, e comecei a escrever e buscar subsídios, buscar textos e buscar fundamento para aquilo que Deus estava gerando no meu coração. E se você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 14, você vai ver que Jesus está explicando algo para os discípulos, e os discípulos estão interrogando Jesus a respeito de quando será a volta dele. Jesus não tinha nem ido, ele já está querendo a volta, né? Quando aconteceria o final dos tempos, e Jesus, a parte, começa a explicar para eles, e aqui nesse texto ele diz assim: olha, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora, quando nós levamos em conta, além do contexto que essa palavra foi escrita, porque esse texto que foi escrito, nós percebemos que Jesus, ele transcende ao seu tempo, porque nesse texto especificamente você vai notar que ele fala do agora, do depois, do depois do depois, porque esse texto é um texto muito profundo, ele é escatológico, ele é profético, ele está dizendo como as coisas se desenrolarão no final de tudo. E quando a gente observa que Deus, ele teve uma experiência que não foi muito agradável com esse negócio de fim de mundo. Você sabia que Deus teve uma experiência que ele não gostou muito? E a experiência foi lá com Noé. Esse negócio de fim de mundo não agradou muito Deus, porque lá no final, depois das águas baixarem, depois de 150 dias, depois que as águas baixaram, e Noé ofereceu uma oferta ao Senhor, e aquilo cheirou agradável a Deus, a oferta que Noé e sua família entregou a Deus. Deus diz algo ali, e eu fiquei muito atento ao que ele disse, porque eu estou relendo de novo o Gênesis, porque eu saí de Salmo e fui para Gênesis, para recomeçar a leitura com a minha filha, a Radassa, e a gente chegou no capítulo 8 ali, de Gênesis, e estava justamente essa questão, Deus entregando para Noé uma palavra a respeito do final do mundo, do final dos tempos. E eu observo que Deus não gostou muito de ter destruído os animais. Deus não se agradou de ter destruído a maioria da humanidade, a maioria das pessoas. Houve muita morte, houve muita destruição. Apenas um casal de cada espécie estava na arca. E eu observo o quanto Deus não quer mais fazer isso. A questão, queridos, é que aqui no livro de Gênesis, no capítulo 8, e eu quero também observar com você esse texto, que é para poder traçar aqui um paralelo sobre quando virá o fim. Quando vai ser o seu fim? Não diga isso, eu vou ter fim. Você tem começo, você tem meio, e você vai ter fim. Só que ninguém quer pensar nisso. Eu quero pensar nisso? Não quero. Isso me traz alegria? Claro que não. Mas isso me traz temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? Sabedoria. Se você ou eu não tivermos temor, Diego, nós não teremos sabedoria. O que está faltando hoje para a humanidade é o quê? Temor. As pessoas não temem mais a Deus. A Bíblia diz sobre tudo o que deve fazer o homem, que deve fazer, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso não é paliativo, isso não é opcional, isso é uma obrigação. Então olha só, em Gênesis 8, 18 ele diz assim: então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar.
E o Senhor sentiu o cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra, por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz. Eu pergunto, Deus gostou de ter feito o que fez? Claro que não. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais acabar com a criação simplesmente por causa da maldade que está desde a infância da criança. Mas os discípulos lá querem saber quando vai ser o fim. A experiência não foi boa para Noé, não foi boa para a família. Experiência de destruição de uma casa, de uma família, não é prazeroso. Deus não tem prazer na destruição da sua vida. Deus não tem prazer em desfazer a sua casa, em desfazer a sua família, de ver o inimigo rindo porque a sua casa foi destruída apenas pelo bel prazer dele. Então, é interessante que mesmo nós sabendo que haverá algo muito forte, porque o livro de Apocalipse não pode ser ignorado. O livro de Apocalipse não é apenas um livro de metáforas. Não é apenas um livro de figuras de linguagem. Não, ele é realmente apocalíptico. Ele traz as taças cheias da ira de Deus. Ele traz o começo das dores. Ele traz o ápice da ira de Deus sobre a terra. Mas o senhor está dizendo uma coisa, está desfazendo? Não estou desfazendo nada. Eu estou lhe dizendo que o fim virá, mas não pela vontade de Deus. O fim virá, não porque isso é agradável a Deus. O fim virá por causa da maldade das pessoas. A experiência não foi boa e jamais será. Sabe, meu querido, quando Deus criou o homem ali no Éden, Ele não criou para matar o homem. Ele não criou com a finalidade de destruir a sua criação. Mas nós vemos que Deus passa a limitar a vida humana a partir do dilúvio. Você observa isso? Deus passa a limitar a vida humana a partir do dilúvio. Por quê? Isso aqui é uma média, para você observar. Jared viveu 962 anos, 962. Noé viveu 950 anos. Sete, filho de Adão, viveu 912 anos. Lameque viveu 777 anos. Sem 600 anos. Enoque, 365 anos. O que aconteceu, Lucas? O ar da terra mudou? O alimento que fazia com que esses seres humanos vivessem mais foi destruído pelo dilúvio? O que aconteceu? Vá pesquisar. Eu entendo que cada pessoa precisa pesquisar o que foi que aconteceu. Embora nós não tenhamos resposta para tudo, mas uma coisa é certa: depois do dilúvio, a vida humana caiu. A vida humana decresceu. Hoje, todos sabemos, 70, 80, o resto é canseira, o resto é infarto. Eu fico pensando quando eu tiver com essa idade, meu Deus,
Eu não quero ter canseira, eu não quero ter enfado. Mas você já pensou quando você tiver essa idade? 80 anos, 90 anos? Está tão longe. Tá não. Ainda há pouco a gente estava comemorando a entrada de 2025. Hoje são 26, acabou o mês. Na outra semana já é fevereiro. É rápido. É... Foi. Já era. Deus não gostou de ter destruído a terra, a raça, muitas espécies. Deixou a semente para ser semeada posteriormente. Ele não quer mais fazer isso, mas há de acontecer isso, porque profeticamente já está estabelecido. Mas a Bíblia diz que lá, quando Jesus responde essa pergunta, em Mateus 24, Jesus, ele faz um pano de fundo para os 100 primeiros anos, porque ele começa dizendo que não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubado. No ano 70, general Tito entra em Jerusalém, destrói o templo de Salomão e acaba com a cidade de Jerusalém. Alguns apóstolos, alguns discípulos possivelmente não viram ser destruídos essas coisas. Outros viram ser destruído. E eu acredito que João, aquele que escreveu o Apocalipse, ali na ilha de Patmos, contemplou essa destruição, tanto do templo quanto de Jerusalém, porque ele foi o último apóstolo a morrer de morte natural. O resto todos foram mortos pelo Império Romano. Então Jesus transcende, porque ele não narra apenas a destruição do final do mundo, ele faz gradativamente, porque não só os discípulos que viveram na época de Jesus, mas quanto a todos os que vivem hoje, e outros até que nascerão posteriormente, ainda estarão debaixo desta profecia, porque essa profecia, ela é de vários tempos, coisas que acontecem em vários tempos distintos, ou seja, tempos diferentes. E aí, querido, é que nós vemos que existe um fim local e um fim generalizado para a humanidade, porque durante a vida desses discípulos, que não passaram todos pelos mesmos acontecimentos, mas todos passaram por algo que é comum a todo homem. Qual é? A morte. Alguns apóstolos não viram a destruição de Jerusalém, não viram a destruição do templo, mas viram a morte. Todos os pais da igreja que posteriormente se levantaram para substituir os apóstolos que tinham morrido, eles não viram o arrebatamento, mas eles viram a morte. Talvez você não veja o arrebatamento, talvez, ou talvez veja, mas eu lhe garanto que todos verão a morte. Nunca mudou isso depois da queda do homem, porque no livro de Hebreus está dito: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Você diz assim: ah, apóstolo, eu vim para a igreja para receber uma palavra de vida, e o senhor me dá uma palavra de morte. Não, eu estou trazendo uma palavra de vida após a morte. Aí a gente treme nas bases, né? É por isso que a Bíblia diz: é melhor ir no velório do que numa festa. Porque isso mexe com as nossas bases. Isso mexe com a nossa fé, no sentido seguinte: se tem fé, tem segurança.
Mas se não tem fé, existe medo. E essa palavra não é para meter medo a você, mas é para ampliar a tua fé. E você vai sair daqui com a sua fé ampliada em nome de Jesus. Então o tema deste capítulo, do capítulo de Hebreus, que é o capítulo 9, versículo 27, que diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Grave essa palavra, Antônio, juízo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: grave essa palavra, juízo. Agora você pergunta da pessoa que está ao seu lado: aonde está o teu juízo? Tem juízo aí, irmão? Tem juízo aí, Eduardo? Tem juízo aí, Júnior? Tem juízo aí, Marlon? Pergunte dessa pessoa linda e cheirosa que está do seu lado: existe juízo aí? É interessante porque, queridos, o tema desse texto de Hebreus 9 fala sobre os sacrifícios do santuário, por causa das imperfeições que deviam repetir-se, mas Cristo, como um único sacrifício real, o único sacrifício perfeito, faz com que essa porta da morte se feche e a porta da graça se abra. Quando nós entendemos que a morte é o fim da corrupção, porque a corrupção não pode passar para o lado de lá, o pecado não pode passar para o lado de lá, a morte é o fim da corrupção humana. E quando um ser humano ele entra pela porta da morte com Jesus, ele sai com vida do outro lado. Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim sairá e achará pastagem. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ora, só ressuscita aquele que me ajuda. Morreu. Não há ressurreição sem morte. Quando entendemos que não existe ressurreição sem antes morrer, porque se alguém ressuscita e não morreu, não ressuscitou. Isso parece a Dilma falando, mas tudo bem. É porque é um negócio assim meio louco, né? É um negócio que vai, que não vai, que voa todo, que nunca foi. Mas quando virá o fim? Quando que esse fim chegará para a humanidade? Todos irão passar por essa porta, porque a morte ela está associada ao pecado, de forma que é o castigo, porque a própria Bíblia diz: aonde o pecado surge com o pecado a morte, porque o pecado ele gera a morte. Então a morte é o fim de uma etapa da vida, mas não o fim de tudo, segundo Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, depois em casa você lê. E eu posso dizer que a morte é parte do juízo para um fim maior. Na morte fica definido o destino de cada pessoa. Como assim? Ei, irmão, dizem que ciência não se mistura com fé, né? Não é isso? Essa semana eu vi uma matéria muito forte, uma descoberta muito grande, uma experiência
científica que traz um detalhe que talvez você não esteja colocando em conta na sua vida agora. Cientistas gravam, presta atenção, um cérebro humano durante a morte, e eles conseguem descobrir algo incrível. Eu não vou dizer o nome da revista, porque o meu inglês não é muito bom, mas o nome da revista em português é Fronteiras da Neurociência do Envelhecimento. Se você quiser a matéria, eu lhe passo depois pelo WhatsApp. E passo todinho. Uma pessoa teve problema neurológico. E ela foi internada. E os cientistas ali começaram a monitorar o cérebro daquela pessoa. Eles estavam monitorando através de um eletrocefalograma contínuo. Quem trabalha com medicina é o EEG. E durante esse período de observação, o paciente ele sofreu um ataque cardíaco. E o cérebro sendo monitorado. E deu aos pesquisadores uma rara chance de estudar a atividade cerebral na hora da morte. Preste atenção. Uma pessoa estava entrando em morte cerebral. E os equipamentos estavam monitorando as atividades cerebrais daquele paciente. É forte ou não é? É forte, irmão. É forte. O doutor Agimal Zemar, neurocirurgião da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, que liderou essa pesquisa, ele mediu 900 segundos de todo o período que aquele paciente ficou ali, internado, sendo monitorado, 900 segundos. E ele pegou 30 segundos de vida e pegou os 30 segundos de morte cerebral. Eu me arrepio tudinho. Aqui. O que aconteceu com aquele paciente quando ele estava entrando em morte cerebral? Sabe o que aconteceu? A equipe ela observou as mudanças significativas em vários padrões de ondas cerebrais, incluindo oscilações gama, delta, teta, alfa e beta. Imediatamente antes e depois de o coração parar de funcionar, os padrões apresentaram semelhanças notáveis com aqueles comumente observados durante sonhos, evocação de memórias e estado de meditação em 30 segundos de morte. Você sabe o que estava significando ali? Não, você sabe o que estava significando aquilo ali? Estava passando a vida da pessoa naquele momento antes de ela morrer. Ela estava tendo lembranças da sua vida, não sei se toda, não sei se parte, não sei se completa, não sei se boa e não sei se má. Mas você sabe aonde me levou? E aí me levou abro aspas, a uma conclusão específica. Sabe o que eu entendi? Eu entendi. Não tem nada a ver com a pesquisa. Eu entendi que a mente estava fazendo um backup para a alma. Parece loucura, né? O que é um backup? Alguém lembra o que é um backup? Backup é uma cópia. E aí a gente vai para os textos bíblicos. Lázaro
e o rico. Por que que Lázaro lembra? Por que que o rico lembra da sua vida terrena estando em local espiritual? Por causa das lembranças. Aonde estavam as lembranças? As lembranças estavam na alma. Toda alma leva lembrança para a eternidade. Eu entendi que esses 30 segundos de vida para os 30 segundos de morte, quando o cérebro passa para o processo real da morte, ou seja, ele para de funcionar, ele tem uma leitura, porque as oscilações de todo o equipamento que esses cientistas fizeram, mostrava como que ele estivesse estando, ou tendo um sonho, com as mesmas atividades cerebrais. Segundo ponto, você sabe o que isso significa? Pecado não confessado, não redimido, não perdoado. Eles estarão na mente, que agora já não é mais mente, porque a mente vai para onde? Vai se decompor. Mas aonde está a cópia das lembranças? Diga para a pessoa que está ao seu lado: a cópia das tuas lembranças vai estar na tua alma. Eu tenho que resolver os meus pepinos na terra. Diga para a pessoa que está do seu lado que está na hora de você resolver os teus pepinos na terra. Descascar o teu abacaxi na terra. Resolver as tuas paradas na terra. E te resolver com Deus na terra. Porque morreu. Eu não ia dizer isso. Mas se é o que você entende, morreu, já era. Eu ia dizer e vou dizer: segue-se o juízo. Aí eu volto de novo para Mateus 24. Porque Jesus está transcendendo em Mateus 24. Jesus está dizendo o que ia acontecer em 70 anos, em 300 anos, em 500 anos, em 1000 anos, em 2000 anos. Porque se você ler Mateus 24, você vai ver que sinais da volta de Jesus estão lá. Mas eu quero lembrar que se Jesus não voltar na minha e na sua geração, a morte vai chegar, como chegou nas gerações que passaram. Eu não sei se você está compreendendo, querido. Nós estamos encurralados se não tivermos Jesus na vida. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso e por que eu disse para você que eu estava todo arrepiado aqui. Porque contra fatos não existe nenhum argumento. Você pode não acreditar em Deus, é um direito seu. Você não pode até não acreditar na Bíblia, é um direito seu. Você pode não acreditar em vida pós-morte, é um direito seu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a vida existe depois da morte, mas segue-se um juízo que já foi determinado na terra, e apenas entrará em julgamento por aquilo que aconteceu na terra. Quando nós compreendemos que o Senhor nos proporciona uma grande e tremenda oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, de ir deixando Deus aprimorar, trabalhar as nossas debilidades de alma, as nossas fraquezas de alma, e nos fazer mais fortes, mais resistentes, mais robustos, mais resilientes. E como? Servindo ao Senhor. Aí você diz assim: mas
apóstolo, não é fácil servir ao Senhor. E eu digo, é claro que nunca foi e jamais será. Todos os dias nós temos guerra, nós temos batalha, nós temos luta. Essa noite eu tive um sonho terrível. Para você pode dar graça, mas para mim foi terrível. Eu sonhei o meu quarto cheio de cupim. É uma coisa tão simples, não. Porque você vai para o Antigo Testamento e você vai ver o que o cupim significa. Uma casa não poderia ser ungida se tivesse cupim dentro dela. Se você pesquisar o que significa biblicamente o cupim, você vai entender que é guerra espiritual. Que são forças, que são demônios, que são pressões do inimigo para destruir uma casa. E eu quero dizer que isso não é só na minha casa, é na casa de todo cristão. Todo cristão tem dificuldade, tem luta, tem batalha, tem guerra. Guerra com o marido, guerra com a esposa, que não é guerra com o marido, não é guerra com a esposa, é guerra com o filho, é guerra com o neto, é guerra com o bisneto, sei lá, eu sei que tem guerra. Quantas guerras você já não enfrentou? E eu quero lembrar você, guerras você vai passar. Mas quem está com o Senhor, aleluia, está guardado por Ele. Mas por que o senhor sonha isso? Eu não sei porque eu sonho, meu irmão, eu só sei que eu sonhei. Se você não estiver debaixo das asas do Altíssimo, você está perdido. Se eu não estiver guardado, aleluia, debaixo da onipotente mão do Senhor, eu estou perdido. Não tem patente de pastor, não tem patente de apóstolo, não tem, querido, não tem negócio de, porque eu sou levita, porque eu sou dançarino, porque eu estou na igreja. Não, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia, e aquele que está em pé precisa continuar em pé. Eu falei ainda há pouco da história. Na verdade não é história, é a parábola, é uma comparação. Uma figura de linguagem que Jesus usou muito. Quando Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades. No Hades significa inferno. O rico lembrou da sua família na terra, porque ele entendeu que ele podia ter feito diferente com a família dele na terra. Ele disse: pai Abraão, permita-me que eu volte e avise a minha família para eles não virem para cá. E o pai Abraão era a figura de Deus. E ele disse: não. Foi o que Deus disse? Não. Eles têm os profetas, eles ouçam os profetas. Pergunte da pessoa que está ao seu lado: você está ouvindo os profetas? Ou você está ouvindo a voz do inimigo para voltar para o mundo? Você está ouvindo a voz dos profetas? A voz dos profetas que pregam Mateus, que pregam Marcos, que pregam Lucas, que pregam João, que pregam Atos, que pregam Coríntios 1, Coríntios 2, Romanos, Filemão, 1 e 2 Timóteo, Hebreus, 1, 2 e 3 João, Pedro, Apocalipse. Se não cuidarmos da nossa mente, um dia nós vamos dizer para nós mesmos: eu não preciso mais ir para a igreja porque eu já sei o que vão pregar. Eu não preciso mais ir para a célula porque eu já sei o que vão dizer. O problema é que você sabe tanto e faz tão pouco. O problema é que nós agregamos tanto conhecimento e fazemos tão pouco. Tão pouco por nós mesmos, tão pouco pela nossa família, tão pouco pelos outros. Nós temos que fazer mais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós precisamos fazer mais, porque o fim vai chegar. O fim vai chegar.
O fim vai chegar. E as lembranças vão nos acompanhar, sejam elas boas ou ruins. Eu pergunto, qual foi a lembrança que o rico teve no Hades? Foram boas ou foram ruins? Eu estou perguntando, querido. Foram boas ou foram ruins? Foram ruins. Você vai levar? Porque a morte, eu não saí do assunto, hein? Porque a morte é o passo para a eternidade. Você está entendendo? A morte é o passo para a eternidade. E ninguém sabe. Ainda hoje eu vi uma matéria pelo Instagram que um jovem morreu porque o cara foi assaltar o celular dele e matou o jovem. Claro que era só para tomar uma cervejinha. Abortaram uma vida, roubaram uma vida e levaram uma vida que eu espero que tenha ido bem, entrado no portal bem. E como é que entra num portal bem assim, Aparecido? Como é que entra no portal assim, Sebastiana? Como é que entra num portal assim, bem? Se não for pela fé, pela graça, pela humilhação a Jesus. Humilhai-vos na presença do Senhor e bater o martelo da sua vida hoje. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: hoje você precisa bater o martelo da sua vida. E o martelo da sua vida precisa ser batido em Jesus. Eu sou de Jesus, eu vou viver para Jesus. Se os meus amigos não gostarem de mim assim, é problema deles. Eu sou de Jesus, eu continuarei vivendo para Jesus. E não importa quando eu irei morrer, quando acontecer, eu estarei com Jesus. Você está preparado para o backup? O que é o backup? Quando isso acontece? 30 segundos? 1 minuto? Eu não sei. Você sabe que a internet tem de tudo, né? E aí você acredita se quiser, eu também acredito se eu quiser. Mas existem pessoas que tiveram experiências em hospital de morte. Eu já ouvi alguns testemunhos, não sei se é verdadeiro, se é falso, eu não sei, porque a internet tem de tudo, né? Mas algumas delas dizem: a minha vida passou como um filme na minha mente. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa parecida assim. Você já ouviu? Alguém já ouviu? Levanta a mão. Você já ouviu alguma coisa parecida? A minha vida passou como um fio, como um filme. Cara, tem tudo a ver. É verdade ou mentira? Não sei. Nunca passei por esse processo. Mas uma coisa eu sei: que do outro lado tem alguém lhe esperando. Pensei que fosse um cheque. Obrigado. Mas não precisa de cheque, não. Eu só preciso da graça de Deus. Se eu tiver a graça de Deus, não preciso de cheque nenhum. Um dia desse eu disse para o Túlio me convidou: bora, pastor, bora viajar. Meu irmão, me preparei financeiramente. Eu já vou lhe dizer para você, Túlio, Deus não me chamou para ser rico. Foi isso que eu falei para você. Porque se eu quisesse ser rico, eu tinha ficado onde eu estava. E o que você quer? Eu quero a graça. Eu quero fechar os meus olhos, fazer o meu backup. E no final do backup, tem uma frase para mim: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Porque essa é a lembrança que eu e você precisamos ter quando o backup for feito. É ter arrumado a casa.
é ter feito a mala e é de partir para casa. Mas a pergunta é: você está preparado para voltar para casa? Você está preparado para fazer a cópia do seu cérebro, das suas lembranças? Sejam boas, sejam ruins. Eu quero dizer que se elas forem ruins, aleluia, ao você entregar a sua vida ao Cordeiro, ao você entregar a sua vida a Jesus, Ele vai passar o seu sangue, e pelo seu sangue o meu e o seu pecado são purificados. Eu não estou lhe pregando uma palavra como se eu fosse o mais santo de todos os homens, não. Eu estou pregando uma palavra como um pecador que pega a sua vida e entrega no Calvário e diz para Ele: toma conta dela, porque eu não consigo tomar. Vive por mim, porque eu quero viver a tua vida. É muito sério, porque de repente pode alguém que seja um pastor, que seja um líder, que seja uma pessoa que te acompanha espiritualmente, não esteja lá perto. Mas se isso acontecer, eu quero lhe garantir, o Espírito Santo vai ajudar você no processo. Eu nunca preguei isso na minha vida, em 30 anos, mais de 30 anos que eu prego a palavra, eu nunca preguei isso. A única convicção que eu tenho é dos textos que eu li. A única convicção que eu tenho, aleluia, é que verdadeiramente Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele no Calvário. Se você toma posse da cruz, se você toma posse da presença de Jesus, se você toma posse de Deus na sua vida, você vai conseguir fazer esse backup, e no final o sangue de Jesus vai aprovar o seu passaporte. Pergunte do irmão que está ao seu lado, diga: cadê teu passaporte? Diga para ele: está sendo escrito. Aonde você passa, aonde você vai, o que você faz, está tudo escrito. E se esse negócio de backup for mentira, não tem problema, no livro da vida está tudo escrito. Você vê que não tem saída. De todas as formas, você que está na internet, que pode até bater o pau em mim, não tem problema não, porque os textos que eu li, eu garanto que são verdade. Mas depois que você partir, para onde é que você vai? Você está preparado para partir? Não, não estou preparado. Eu também não. Mas eu tenho que estar preparado? Sim. E se acontecer agora, eu posso adiar? Não. Eu vou fazer o quê? Ah, só pode adiar a hora? Então vamos orar. Ah, mude, então vamos mudar. Ah, faça, então vamos fazer. Tem pessoas que abreviam a sua morte, abreviam a sua passagem, porque estão nos lugares errados, fazendo as coisas erradas, pegando a bala que não é para ele, pegando a peixeirada que não é para ele, pegando a teçadada que não é para ele. Pegando o caixão, como nós falávamos antigamente, hoje é urna, que não era para ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você não precisa pegar a urna das outras pessoas. Não antecipe a sua morte, porque Deus sempre quis que o homem vivesse. Eu provei para você que desde Noé, Deus não quis, não se agradou da morte em massa que aconteceu. E Ele fez uma aliança: nunca mais, Noé, eu destruirei a terra com água.
vou entrar no mérito da questão, porque senão eu vou começar outra pregação. Porque já me deu outra ideia aqui, e é bíblica. Mas o fim vai vir. E eu quero terminar aqui. Vai ou não vai vir? Eu lhe pergunto em nome de Jesus, com toda a sinceridade do seu coração. Eu sei que você não quer, eu não quero e ninguém quer. Mas o fim vai vir ou não? Com a volta ou não de Jesus na nossa geração, o fim vai vir. Eu quero convidar para você ficar de pé. Parte dessas lembranças da vida, ou todas as lembranças da nossa vida, não podem ser mergulhadas no negativo, no mal, no que não deveríamos fazer. Você sabe o que eu imagino aqui? Um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Imagina isso comigo. Que cópia da mente iria para a alma daquele ladrão da direita? Que cópia iria para o ladrão da esquerda? Que memórias, que lembranças? Qual foi a última lembrança daquele ladrão, cujo o Senhor disse ainda hoje mesmo, estarás comigo no paraíso? Eu pergunto, irmão, viaje comigo nesse texto. O que é que esse ladrão vai dizer no juízo final com Deus? O inimigo pode até estar ali acusando, mas no final ele vai dizer: eu matei, sim. É verdade. Eu entrei em muitas casas e roubei o que não era meu, sim. É verdade. A minha vida toda foi uma vida de pecado, sim. Mas qual é a última lembrança que ele vai ter? Mas no final da minha vida, tinha um homem, e eu olhei para ele, e pedi para ele ter misericórdia de mim, e ele me garantiu que as portas dos céus estariam abertas para mim. Naquele dia, ele me perdoou por todos os meus pecados. Isso não é viagem, isso é realidade. A maior lembrança que aquele homem levou para a eternidade dele. Aí você está dizendo: eu não quero entrar no mérito da questão, irmão, de eternidade e de descanso. Isso aí é uma outra mensagem. Não dá para entrar agora não, porque isso aí é tão complicado. Mas eu lhe garanto que com Jesus está seguro. E aquele homem tem a lembrança maior da sua vida, que ele entregou a sua vida completamente para Jesus. E você vai querer continuar no pecado? Vai querer ficar cocheando entre dois pensamentos? Ora eu estou com Deus, ora eu estou sem Deus, ora eu quero Deus, ora eu não quero Deus, ora eu vou para Deus, ora eu não vou para Deus. Não. Esse martelo tem que ser batido aqui, porque depois da morte, o juízo segue e não tem oração, não tem culto de sétimo dia, missa de sétimo dia, de 30 dias, de 1 ano, de 10 anos, de 20 anos, não existe, irmão. Para abrir porta para o céu não existe, porque senão toda a Bíblia vai estar mentirosa. Morreu, segue e acabou. Zé Fini, fechou a porta. Eu quero lembrar que quando Noé e sua família entraram na arca, a porta fechou pelo anjo do Senhor. E mesmo que Noé quisesse abrir, ele não conseguiria, porque a porta que Deus fecha. Então podem vir velas amarelas, brancas, encarnadas, verdes, ou
azuis, não adianta nada. E o que adianta? Jesus. Jesus é o que adianta. Jesus é o que abre. Jesus é o que fecha. Jesus é o que abençoa. E o Senhor, Ele diz isso em toda a palavra. Sim, em toda a palavra, desde Gênesis até Apocalipse. Aleluia. A palavra vem trazendo, aleluia, a pessoa de Jesus. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia tem, aleluia, ensinado ao seu povo, ao povo de Deus, que o povo de Deus, o ser humano, ele pode escolher na sua vida viver entre a bênção e a maldição. Segundo Deuteronômio capítulo 28, se tu escolheres a bênção, tu terás vida, mas se tu escolheres a maldição, tu terás morte. Morte tem sido abordado, é um tema que se aborda desde Gênesis, e você ainda está com bobagem na sua cabeça. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos e pensar nesse rapaz, que em 30 segundos, ele teve uma atividade cerebral fantástica, que chamou a atenção dos cientistas. E eu quero lembrar para você, na verdade nem lembrar, é para dizer para você, que uma das coisas que chamou a atenção do cientista foi a hora certa de doar os órgãos. Quando é que realmente os órgãos podem ser doados? Mas isso tem nada a ver conosco. O que tem a ver conosco é a sua vida com Deus. Feche os seus olhos. Veja se tem alguma coisa errada que precisa declarar ao Senhor. Não se preocupe que não tem nenhum confessionário aqui dentro. Você não vai confessar nada para mim, porque mesmo que eu ouça o que você tem para me dizer, só quem pode lhe perdoar é Jesus. O que está de errado, que precisa ser consertado, é você com Deus hoje. Maranata. Só a parte do Maranata, tá bom? Esquece a outra parte. Entra só na volta de Jesus, porque eu quero focar agora na volta de Jesus. Só na volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é importante para mim e é importante para você. É ela que define o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, o levar da igreja, tirar a igreja da terra, da corrupção, para entrar no incorruptível. Porque a Bíblia diz que aquilo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Porque a alma é imortal, mas o corpo fica para ser decomposto. Vem Jesus, vem Jesus, mas vem Jesus para levar toda a igreja, sem ficar ninguém. Lute hoje pela sua salvação, porque a Bíblia diz, preste atenção, que o céu é tomado por força, por esforço, por uma decisão que você tem e que você faz. Ah, mas eu estou com vergonha. Vergonha é ir para o inferno. Vergonha é perder a alma. Vergonha é ter debilidade. Vergonha é estar devendo para Deus. Vergonha é isso. E hoje você, eu, cada um de nós temos a oportunidade de levantar, aleluia, um altar ao Senhor e dizer para Ele: Jesus, eu estou neste altar para pedir perdão e para levar a minha vida à tua adoração. Glória a Deus. Maranata, só em ti. A igreja levanta a mão e adora, declara. Aleluia. Vamos entrar no só em ti. Isso. Aleluia, fecha agora aí. Ora vem, só em ti confio.
vamos buscar pra sempre reinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua mão e decida hoje diante do Senhor que vida você quer levar na terra, porque a vida que você levar na terra será o destino que você levará na eternidade. A vida que você leva na terra descreve o destino seu na eternidade. Agora eu quero pedir para a igreja entrar em intercessão. E eu quero convidar você para a maior oração da sua vida. Uma oração para a sua libertação. Uma oração para a sua reconciliação com o Senhor. Eu não estou perguntando onde você se congrega, o que você faz, se você é crente ou descrente. Isso agora não vai. Porque tem crente que vai ficar de fora. Tem gente que crê, mas que está de fora. Mas como assim? Parábola das 10 virgens? Metade. 5 prudentes, outras nessas, outras tolas. Eu quero convidar você para receber uma oração especial nessa noite. Se você foi impactado como eu fui impactado por essa mensagem, porque isso descortina muita coisa, querido. Isso nos faz refletir em muitas coisas que estamos pensando, desejando ou querendo fazer. Sabe por quê? Porque não importa quem esteja longe, o Espírito Santo sempre vai estar perto. Eu quero convidar você para essa reconciliação. Vem para Jesus. Vem. Não espere. Não espere nada acontecer com alguém ou com você. Não. Ninguém está profetizando desgraça aqui para ninguém. Não. É apenas um exame que cada um de nós fazemos e vamos direto a Ele. Eu não estou pedindo para você confessar pecado para mim. Não. Eu estou pedindo para você se humilhar na presença dEle. Sou tua noiva apaixonada. Decida hoje. Decida agora. Eu sei que existem fraquezas, existem debilidades, existem situações, existem frustrações, mas você precisa ser corajoso. Porque se aquele homem, na figura do rico, tivesse se humilhado, era rico na terra e ficou pobre na eternidade, porque não desceu. Eu acho interessante, sempre quando eu conversava com a Alcione, ela dizia assim: mas o fulano não desce. É verdade, Alcione. Ela tem essa expressão: mas o fulano não desce. É verdade. Quem não desce, quem não se humilha, não será abençoado. Quem não se expõe, não conquista. Quem não faz o dever de casa, não pode entrar na eternidade com Deus. Esse é o seu dia. Não se preocupe com as línguas, não se preocupe com o que vão dizer, não se preocupe com os pensamentos. Não, essa não é hora de ter essa vergonha. Não. É hora de ficar diante do Senhor e dizer: Pai, eu estou aqui, me perdoa. Eu sou tua noiva, sou tua noiva apaixonada, te esperando para A igreja levanta a mão e adora. Faça um trono de louvores ao Senhor. Eu
Eu já estou orando por eles. Mas eu quero lembrar uma coisa para você. Não se canse de esperar Jesus. Você está cansado de esperar Jesus voltar? Cansa não. Continua vivendo para Ele. Não sabeis o dia nem a hora, não tem data marcada. Mas uma coisa é certa: o fim virá. E todos têm que estar preparados para esse fim. A igreja levanta as mãos. Eu oro com vocês, queridos. Digam comigo, diga: Senhor, em tua presença eu entrego minha vida. Eu sei, algumas coisas eu acertei, outras não saíram como se desejava. Mas uma coisa eu quero, é que minha vida esteja contigo. Eu entrego minha juventude, entrego minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, que sirvam aos teus propósitos. Reescreve meu nome no livro da vida. Lava-me com teu sangue, Jesus. Eu confio na tua palavra. Eu creio na tua palavra, que pelas tuas pisaduras eu fui curado, fui liberto, sarado. Eu quero viver um processo de santificação. Eu quero viver esse processo com alegria, com amor e com dedicação. Se eu errar, me corrija. Se eu falhar, me conserta. Sou teu filho e sou tua filha. Não só agora neste culto, mas eu quero levar isso para casa, para onde eu for. Me acompanhe, Espírito Santo. Diga: eu abro o meu coração. Diga: eu abro o meu coração para ti. Eu abro o meu coração para te morar, Jesus. Entra, toma a chave, fica com ela. A partir de hoje eu sirvo a ti todos os dias da minha vida, em o nome de Jesus, amém. Que assim seja, Senhor, sobre a vida de cada pessoa aqui, no nome de Jesus. Obrigado. Grande e poderoso é o Senhor, e que minha vida sempre sirva para o teu reino e para o propósito que tu já tens estabelecido, no nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço bem apertado nessa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço bem apertado e diga: siga firme, siga firme, siga firme. Aleluia. Siga firme. A igreja levanta as mãos e adora.